acontecendo com o São Paulo, cara? Me perguntam, pô, que o São Paulo, por que não tá jogando mais? O São Paulo parou de jogar. Deixa o nosso Luiz Ademar falar primeiro. Rapaz, assim, Solta a voz. vamos lá, né? O Crespo chega, eu acho que ele muda o patamar do São Paulo. Acho que é inegável que ele muda o patamar de São Paulo. São Paulo cresce em relação ao que era do Zubeldia. Só que o São Paulo tem problemas estruturais graves, né? Se você vê que a última partida de Lucas e Oscar foi lá contra o Palmeiras. Lucas e Oscar juntos. Depois um machuca, outro machuca. Claro, são situações que acontecem. E a reposição, quando você contrata Dineno, Tapia, você não acredita na própria reposição que você faz. Porque se você acreditasse, você não entraria num jogo de Libertadores com Rodriguinho de camisa 10, Luciano de camisa 11 e Rigoni, que fez 4 gols nos últimos 4 anos, de lateral direito, né? De ala pela direita. E aí, quer dizer, eu acho que daí com os erros e a situação, o treinador provavelmente não acredita no Tapia, no Dineno, não acredita no próprio Mailton, que foi contratado lateral da Chapecoense, que eu acho muito bom jogador, acho até melhor que o Cédric. Mas enfim, o São Paulo foi com um time fraco contra o LDU, para mim dominou e foi melhor que o LDU fora, e foi dominado e foi muito mal dentro. E aí, tudo isso fez com que o jogo contra o Ceará, que eu acho que aí também é um erro do próprio Crespo. Pô, você vai jogar com o Ceará, tem só um centroavante na frente. Para quê? Quer dizer que você só sabe jogar com 3 zagueiros? A limitação tática é essa? Só para aí machuca o Tolói, você dá uma sorte, entre aspas, não que o cara machucou, pô, você viu, pô, eu não tô conseguindo jogar. Pô, põe um cara no meio campo, põe um cara mais no ataque, tira o Luciano de centroavante, enfim, faz algumas situações. Só que o São Paulo se perdeu, o Crespo também se perdeu, e o conjunto da obra é o que sobra para o São Paulo. O São Paulo hoje, se o Palmeiras ou o Flamengo for campeão, é o time que vai ficar hoje ficaria com a vaga do G6. Ele é o 7º colocado. Então ainda tem uma sobrinha para ele mesmo com todas as situações. Tem uma sobrinha, mas ele precisa se reinventar, precisa também agora, o Lucas ontem já entrou no segundo tempo, precisa, claro, recuperar a parte física. Dizem que ainda o mês que vem já volta, né, o Oscar, você vai ter um pouco mais de opção, mas é para isso o São Paulo, né? Campeonato para 7º, 8º colocado, 6º, não é mais do que isso. Mas, pô, que pênalti, né? O São Paulo também é o seguinte, cara, é um time que começou a perder jogador, cara. Os principais, os 2 principais saíram do time, os 3 principais, o Caleri também. Aí veio um menino que eu substituiria, que era o centroavante do São Paulo. O André, que era da base, o Rian Francisco tá falando. O Rian viria, assim, para ser o titular, cara. O Rian não ia sair mais do time, velho. Mas aí o cara me machuca também. Mas, Ulisses, só pensando no negócio. O Rian Francisco não jogou a final contra o Corinthians e o Paulinho entrou, fez 2 gols e tal. O Paulinho que vem jogando, porque o Rian passou pro profissional. Cara, qual que é o sentido de você não testar nem o Paulinho? Nenhum. Quando você não tem todo mundo? Nenhum. Qual o sentido? E você traz Dineno e Tapia, tudo bem. Não era o Crespo que pediu. Mas se o Crespo não quer o Dineno e o Tapia, que são atacantes que vê, o próprio Rigoni, que ele pediu da outra vez, e ele fez questão, eu até achei estranho, ele fez questão de falar, gente, a contratação não tem nada a ver comigo. Eu pedi a outra, dessa vez eu não pedi. Ou seja, vieram 3 jogadores que parece que ele não quer. Vai buscar o Paulinho na base, gente. É difícil até falar, porque o São Paulo, se você pegar os 4 últimos jogos do São Paulo, não conseguiu fazer um gol. Isso é verdade. Entendeu? Então, a parte ofensiva do São Paulo é uma coisa assim que é preocupante. É um time que se defende até que bem. Acho que o esquema que o Crespo colocou no São Paulo foi um esquema interessante que funcionou, só que, como você falou, Luiz, ele tem que ter alternativas. Só joga com 3 zagueiros? Não, pô. Tanto é que quando ele mudou no intervalo, o time cresceu quando começou o segundo tempo. Porque ele já não fez isso antes. Então isso também passa um pouco também pela instabilidade do Crespo, de repente na confiança nos jogadores que ele tem dentro do elenco nesse momento. Então eu vejo que o São Paulo está vivendo um momento turbulento dentro e fora de campo, e se as pessoas, né, comissão técnica, jogadores, diretoria, não se unir em prol do São Paulo, o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande até o final do ano. Vai cair? Não vai. Mas, de repente, nem classifica para a Libertadores, que seria muito ruim para o São Paulo. E vai pegar o Fortaleza fora, sem contar com o Arboleda e o Tolói. Né? O Arboleda está suspenso, o Tolói a gente vê que teve uma lesão também. E o time do São Paulo, eu fui lá, inclusive, com a minha namorada,
no Morumbi tem que falar isso, fazer aquela moral, né? Lá no Morumbi contra o Botafogo, foi 1-0. Tem namorada? Tem namorada. Uhum. E aí? Cuidado. Por quê? Mas assim, eu fui lá contra o Botafogo, mesmo vencendo, não jogou nada, simplesmente. E o Danilo, do volante do Botafogo, que não está na melhor fase dele, mesmo assim ele conseguiu dominar o meio-campo. Gosto do Pablo Maia, do Alisson, tudo bem. Mas o São Paulo, você vê que não é um time que se entende dentro de campo. Você percebe, por exemplo, o São Paulo com o Zubeldia teve alguns lapsos de um time que conseguia se entender. Claro, o Crespo pegou um time completamente desfalcado, mas mesmo assim, ele não tem o que fazer. Imagina, o que vai fazer? Ele olha para o banco e não tem nada, Edu. Não tem nada. E você pega assim, muito se fala do Zubeldia, que na beira do campo, que era cartão, o Crespo já é o oposto. Né? Fica lá muito com o braço cruzado, não orienta nem nada. Então, de repente, tinha que ter um mix deles lá, para de repente pegar um treinador mais ponderado com relação às orientações. Então, eu vejo que o São Paulo é um momento de instabilidade, e quando você pega um jogo como diante do Ceará, vindo de uma eliminação, você tem que, o mais rápido possível, tentar reverter o momento ruim. E se você deixar prolongar esse momento, é ruim para todo mundo, e isso acaba respingando para todos.